Olá, você que acompanha a TV Informe, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Informe Blumenau Entrevista Especial Eleições 2022, onde estamos abrindo espaços para os candidatos ao governo de Santa Catarina. A nossa entrevista hoje é com o ex-prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, ele que é candidato pela União Brasil, que está na coligação Bora Trabalhar, também com o PSD e o Patriota. Candidato, obrigado pela deferência com o Informe Blumenau, seja muito bem-vindo. Obrigado, Alexandre, é um prazer estar aqui conversando com vocês e estar em Blumenau novamente, né? Uma cidade que me acolhe muito bem, que recebe sempre com muito carinho. Estamos fazendo um grande roteiro aqui pelo Médio Vale e fico muito satisfeito de poder conceder a entrevista para você. Obrigado mais uma vez, essa entrevista foi gravada no dia 3 de setembro e, como todas as outras, terá 30 minutos perguntas sobre política e sobre propostas de governo. Candidato, o senhor foi reeleito, para ser prefeito da capital ainda no primeiro turno, mas cumpriu apenas 1 ano e 3 meses de mandato. O senhor acha que receberia esse apoio maciço do eleitor da capital se esse eleitor tivesse a clareza que o senhor não cumpriria esse mandato, que poderia deixar a prefeitura por um projeto que é incerto, que é o projeto do governo do estado? Como explicar para o eleitor catarinense que o senhor merece o voto, que se o senhor não cumpriu o seu mandato até o final? Porque para a população de Florianópolis já se tinha essa expectativa de uma eventual candidatura a governador. Eu escolhi um vice muito qualificado, que tinha capacidade de dar continuidade, o Topázio Neto, continuidade ao trabalho. A população já tinha essa expectativa, ela observou o vice porque sabia da probabilidade grande de eu vir a renunciar para disputar a eleição. Em pesquisas internas apontam que quase 90% da população era favorável a disputar a eleição para o governo. Então, mesmo quem não votava em mim, entendia que isso era importante no processo. Então é muito tranquilo, a população de Florianópolis e da região vem me apoiando maciçamente, ali o fato de me conhecerem melhor fica mais fácil. E são os feitos que eu tive como prefeito de Florianópolis que vem me projetando para demonstrar que eu tenho experiência e capacidade. Então não afeta em nada, não se tinha um compromisso. O compromisso que se tinha é continuar cuidando da cidade. Como governador, eu posso continuar ajudando Florianópolis. O senhor usa muito a capital como seu portfólio de realizações, não podia ser diferente. Mas o senhor fala que pegou uma terra arrasada, o que gerou uma reclamação muito forte do seu antecessor, o ex-prefeito César Souza Júnior, que é filiado ao PSD. Ele lhe chamou de mentiroso. Casualmente eu estava em Florianópolis quando eu ouvi no rádio essa afirmação do ex-prefeito. Como é que o senhor vê essa fala do ex-prefeito, ou o senhor exagerou nas suas falas? Na verdade eu ignoro, né? A cidade demonstrou que a administração dele acabou sendo um fracasso nisso. O fato dele estar filiado ou não ao PSD não me impede de eu constatar como nós encontramos a prefeitura. Eu simplesmente deixo de lado o que ele fala. Eu trago dados que demonstram que Florianópolis tinha a pior gestão fiscal do Brasil, que tinha 256 obras inacabadas. Nós concluímos todas, recuperamos financeiramente a cidade, realizamos 2.000 obras que acabaram transformando. Senão você pergunta para a população o que ele acha, né? Ele já recebeu a resposta nas urnas quando foi candidato a deputado. Então, eu vou continuar olhando para frente. Isso que é importante, continuar trabalhando. Vamos falar sobre suas prioridades. No seu diagnóstico que o senhor está fazendo, qual seria a prioridade das prioridades para o catarinense? O que o senhor apresenta assim, isso aqui é a questão número 1 que eu vou resolver caso chegue lá. Não é nem o Jean que está falando isso, quem está falando é a população. A questão número 1 é a área da saúde. Nós vivemos a maior crise que Santa Catarina já enfrentou na saúde. Nós estamos com um problema de 140 mil pessoas aguardando para fazer cirurgia eletiva. Não se traz nenhuma proposta de mudança desse quadro. Não se tem planejamento na saúde. Nem para cuidar dos leitos de UTI, hoje se tem planejamento. Tudo isso é fruto de uma equipe que não é da área da saúde, que vem tocando a Secretaria da Saúde, que acaba não tendo capacidade técnica para poder fazer a gestão. Nós queremos, de maneira clara, apresentar um edital com o dobro da tabela do SUS e contratar não a cirurgia, tanto em hospitais privados como filantrópicos, num grande mutirão. Nós queremos contratar de maneira verticalizada todo o processo. A consulta pré-operatória, os exames pré-operatórios, a cirurgia,
a consulta pós-operatória e os exames pós-operatórios, para se ter o ciclo completo de atendimento das pessoas. E com isso a fila anda com qualidade. E hoje se deixa de se fazer, o Estado apresentou um edital com a tabela do SUS, isso não apareceu ninguém para poder ofertar serviços, e a gente sabe que tem mais de 150 hospitais filantrópicos, mais os hospitais privados, que têm capacidade ociosa, que poderiam estar realizando cirurgias e que não realizam. Então a gente tem um sério problema. Fora isso, nós temos a dificuldade de vocacionar os hospitais regionalizados. Não se trabalha de uma maneira que se tenha referências em todas as regiões. E muita gente continua se deslocando muito para poder fazer uma consulta especializada, para fazer uma cirurgia especializada, muito distante da sua cidade. Casos emergenciais que sempre tem que enviar o paciente para um outro município, trazendo inclusive um risco de morte nesse período. Então os desafios são muito grandes. E a gente ainda viveu um problema diante da falta de planejamento, que chegou a faltar leito de UTI pediátrica. Ó, Alexandre, quando falta leito para criança, para bebê, tu imagina como é que está o resto. Tudo isso já era esperado, todos os técnicos da área da saúde já tinham alertado que o período em que todos ficarem em confinamento, especialmente as crianças, iria reduzir o número de anticorpos. A partir do momento que retornasse às aulas presenciais com o contato permanente, o número de doenças transmissíveis iria aumentar, e combinado com o período de inverno mais rigoroso, onde as doenças respiratórias vêm com mais força, ia gerar uma pressão para a internação, tanto em enfermaria quanto em UTI. O que o Estado fez? Reduziu a estrutura, cancelou os convênios com os municípios de reforço pediátrico, dizendo que não precisava mais. Olhou apenas o momento e não um planejamento de futuro. Qual foi a consequência? Falta de leito de UTI, inclusive com 2 mortes de criança, por falta de leito para poder atender. Eu não sei como é que o governador consegue dormir com uma situação dessa, né? E continua não mudando. Ou seja, nos momentos de crise, um governador, um governo, ele não é perfeito, ele pode ter falhas. Mas no momento de crise ele tem que estar à frente dos problemas, para buscar a solução imediata. E a gente vê que os problemas vêm gerando inclusive óbitos, e eles continuam passivos, sem poder agir. O que falta, na verdade, é atitude. Eu, como prefeito, quando tinha um problema, eu era o primeiro a estar presente no local, buscando resolver. E está faltando isso no governo do Estado. Candidato, deixa eu trazer essa questão da saúde para o Vale Europeu, o Vale do Itajaí. O senhor citou uma das possibilidades é estudar estruturas ociosas nos hospitais da região. O Hospital Santo Antônio, que é o principal que atende pelo SUS, já manifestou mais de uma vez que o problema é que não tem estrutura para ampliar, não tem possibilidade disso. E aqui a nossa região é uma das poucas que não tem um hospital regional. Dentro dessas duas coisas que o senhor citou assim, no seu diagnóstico sobre a saúde, o que o senhor pensa aqui para o Vale do Itajaí para a saúde? Porque é uma região muito importante que não tem um hospital regional nesse seu conceito de tentar evitar esse deslocamento dos pacientes. Na verdade, existe uma ausência na política hospitalar catarinense de estrutura de hospitais regionais. São 20 hospitais regionais pelo Estado, concentrados em algumas regiões e outras sem nenhum tipo de atendimento. Apenas hospitais filantrópicos, geridos por alguma entidade, é que acabam atendendo pelo SUS. As carências maiores é da região de Criciúma e da região de Blumenau, aonde se poderia trabalhar uma construção de um novo hospital. Agora, pela estrutura da saúde, tu vocacionando o hospital regional, ampliando a sua capacidade de atendimento, eventualmente isso pode não ser necessário. Por isso, cada região tem o seu diagnóstico completo para poder realizar. E na região eu visitei muitos dos hospitais. Inclusive tive, há cerca de um mês atrás, no hospital em Timbó, e um hospital muito bem gerido, superavitário, bem administrado, que tem capacidade ociosa para poder atender, gerando mais sustentabilidade. E o que está faltando é a organização para preparar esses atendimentos, garantir melhor sustentabilidade dos hospitais e ainda atender a população que está numa fila interminável de espera. Bom, na semana passada, a regional da FACISC, das entidades empresariais,
Federação das Entidades Empresariais, apresentou o diagnóstico Voz Única aqui para a nossa região. O que o senhor conhece dessas demandas da entidade empresarial e o que o senhor pode nos falar sobre elas? Bom, eu já visitei pelo menos umas 40 associações empresariais de Santa Catarina. Inclusive, vou estar agora na primeira quinzena de setembro aqui na Associação Comercial de Blumenau, dia 13, onde nós vamos poder ouvir detalhadamente. O Voz Única é um documento muito rico, né? É um documento com um grande subsídio para os candidatos, assim como a Fiesc, através do seu observatório, também tem um diagnóstico muito completo. E ele conseguiu fazer um conjunto de demandas em todas as regiões do Estado, condensando num único documento. Só que nesse documento ele acaba citando de cada região 3 ou 4 pontos prioritários. Quando eu visito uma entidade empresarial, a gente pega o estudo completo que foi feito, onde não tem apenas esses 3, 4 pontos principais, mas sim um detalhamento regional. Com base nesse detalhamento regional, é que a gente consegue ter um diagnóstico mais aprofundado da região e a partir dali trabalhar. Na verdade, eu quero cumprimentar a Facisco pela essa organização. Ela superou as associações empresariais, foi um documento da sociedade. Ele não está ali defendendo um corporativismo de interesse comercial e industrial, e sim o interesse da sociedade como um todo, e acabou sendo a grande referência para os candidatos nesse processo eleitoral. Bom, a grande reivindicação, eu acho que vale aqui para a nossa região, mas vale para todo o estado, é a questão da infraestrutura, assim que os empresários estão cobrando. Quais as obras aqui de Blumenau, aqui da região, que o senhor já tem conhecimento, que o senhor se compromete a fazer, ou a tocar, ou a prosseguir? Porque a gente tem algumas demandas que começaram, outras que não começaram, outras que não tem uma sequência prevista, aquela coisa de construir uma obra até uma parte, tem projeto, mas não tem recurso. Bom, eu me arrisco a dizer e fazer uma pequena correção, que não é apenas os empresários que cobram, né? Sim, toda a sociedade. Toda a sociedade, tem razão. Na verdade, a insegurança na rodovia, a dificuldade no trânsito. O grande problema é a BR-470, é inquestionável. Uma BR que cruza desde a BR-101, né, que deve ter seu direcionamento até a BR-282, e esse cruzamento em pista simples, em grande parte da região, praticamente inviabiliza. Uma região que tem um escoamento de produção muito forte para os portos e obrigatoriamente usa isso. É o principal ponto de deslocamento para o litoral, né? Hoje se tem uma obra em passos lentos, e que pese o governo do estado tem inclusive colocado recurso estadual, a maneira como colocou, não houve uma discussão, né? A busca de uma contrapartida. Se eu boto 250 milhões, mas eu negocio com o governo federal para ele botar mais 500 milhões e acelerar o processo da obra, não, simplesmente anunciou. E faz isso porque não tem contato com o presidente da República. O governador foi eleito nas costas do presidente, todo mundo sabe que votaram num número, no 17, e logo em seguida negou isso, né? Discordou de posições do presidente, acabou rompendo relações com ele. Está há 3 anos e meio, quase 4 anos, sem despachar uma única vez um governador de Santa Catarina com o presidente a sós para poder debater os assuntos. Isso acaba sendo muito ruim para Santa Catarina, até inédito, né? Porque nós sempre tivemos governadores muito atuantes no cenário federal. E hoje existe uma omissão completa, quando ele mesmo, na época do mesmo partido do presidente, fechou as portas para isso. Então, nesse sentido, a nossa expectativa é que a gente possa trabalhar junto com o presidente da República para buscar da celeridade. Não apenas até Blumenau, mas a garantia que possamos ir até o Alto Vale e, posteriormente, a ligação até a 116. Nós temos uma expectativa muito grande disso. Além da 470, as rodovias estaduais que interligam a região. Eu tive a oportunidade de estar em Gaspar ontem, né? A discussão da Ivo Silveira ligando até Brusque, na verdade, está num estado de calamidade, não é mais precário, é intransitável, né? Existe muita promessa e pouca resolução. O governo adotou uma característica, no meu ponto de vista, equivocada, porque ele continua anunciando a obra, aí faz o edital para a licitação do projeto. Isso vai alguns meses.
Daí consegue contratar o projeto, demora mais uns 6 meses para fazer o projeto. Daí vai preparar o edital de licitação da obra. E o projeto tem dificuldades, deficiências, tem problema. Das últimas 44 obras licitadas pelo governo do estado, 40 deram deserto e 4 foram transferidos. Ninguém se apresentou para fazer. O governo tem que entender que tem um problema. Quando eu fui prefeito, eu fiz uma licitação geral de projeto. Você faz uma única vez. E a partir dali começa a dar ordem de serviço. Você vence um prazo burocrático muito longo e parte imediatamente para a sua execução. Por isso que eu consegui fazer 2.000 obras. Se eu estivesse fazendo projeto, licitando projeto por projeto, eu estaria licitando até hoje. E o Estado continua insistindo nesse modelo burocrático. Nós queremos é dar mais agilidade, ter definições políticas e poder realizar. E, além disso, ter de imediato um plano de manutenção das rodovias estaduais, que vai ficar sob responsabilidade do meu gabinete, minha. Não vou delegar a ninguém. Porque nós não podemos suportar mais ter rodovias no formato que estão se apresentando. Praticamente 70% das rodovias catarinenses em estado precário. Então isso aí é uma ação que tem que ser imediata e nós vamos fazer logo no início do governo. Candidato, só quero entender melhor a sua opinião sobre esse aporte do governo do estado para as obras na BR-470, porque 3 anos e meio do governo federal não veio praticamente nada de recurso, foi uma lástima. E o governador tirou um coelho da cartola que toda a classe empresarial que vê essa dificuldade, que precisa dessa estrada, apoiou. Todo mundo está bastante feliz com isso. Se cobra que a velocidade não é adequada ainda, até porque a obra é federal, os recursos estão sendo estaduais. Então, eu quero entender, o senhor concorda ou não concorda com essa... Concordo totalmente. Né? O fato de poder investir. Eu fiz isso em Florianópolis. Eu fiz obras em rodovias estaduais, fiz obras em rodovias federais. A revitalização da Via Expressa, quem vem do aeroporto para Florianópolis, é a prefeitura que está fazendo. O acesso à Lagoa da Conceição na rodovia de Mar Gonzaga, a SC404, foi a prefeitura que fez a terceira via. A iluminação da 401, que liga o norte da ilha, 6 milhões investidos, foi a prefeitura que fez. Eu não vou esperar outro ente, até porque a rodovia que passa ali são os catarinenses, quem está aqui. Então você tem que fazer. O que eu disse é que poderia ser melhor negociado com o governo federal. Se eu vou investir 250 milhões, eu chego no ministro, olha, eu vou aportar 250, mas eu quero que vocês garantam mais 500. Daí investe 750. Ou eu negocio com parte da dívida que tem com o governo federal. Não houve uma negociação. E por que não houve negociação? Porque ele não consegue ter diálogo com o governo federal. A minha crítica não é contra a atitude de investir recursos na obra, é a forma como isso aconteceu. Candidato, sobre segurança pública, em especial sobre efetivo. Aqui a região de Blumenau sempre é muito preterida quando se definem as novas vagas para ingressos policiais, policiais militares, policiais civis. Se tem essa média aí da criminalidade, os índices de criminalidade, acho que o Blumenau está adequado e o Blumenau sempre fica para trás. Chegam 50 policiais, mas tem 40 se aposentando, então não faz nem verão. Qual é a sua política para rever isso, que é uma cobrança muito grande de Blumenau e região com relação ao governo do estado? Primeiro nós temos que ter um critério muito técnico para isso, né? E os pontos que têm a maior criminalidade das grandes cidades têm que ter uma ação específica. Nós também estamos passando um problema de efetivo de incorporação, especialmente na Polícia Militar e Polícia Civil. Você percebe que o governo Raimundo Colombo ingressaram 5.500 policiais militares. No governo Moisés foram 1.000 policiais nesses 4 anos. Tiveram dificuldade nos concursos, no treinamento, no ingresso, a demora da decisão a ser tomada para sua execução. E a forma de distribuição acabou sendo uma forma equivocada. Hoje, eu não tenho dúvida que nós estamos com um número menor de policiais do que tínhamos há 4 anos atrás. Você vai ter que intensificar, até porque a capacidade da polícia de fazer o treinamento para ingresso é de 500 policiais por semestre, ou seja, 1.000 por ano. Só que só a expectativa de aposentadoria nos próximos anos é de mais de 2.000 por ano. Ou seja, a gente vai ter uma capacidade muito inferior. É necessário ter novos critérios, seja com policiais temporários, uma capacidade de ampliação de curso para poder se trabalhar
mais rápido, sob pena de nós perdermos a ostensividade da polícia, que traz a sensação de segurança. Óbvio que em conjunto com isso você tem a necessidade de equipar, de uso de tecnologia, mas o efetivo ele acaba sendo fundamental. E toda a região do Vale teve uma diminuição no número do seu efetivo. E a Polícia Civil é a situação ainda mais agravada, porque vem se reduzindo os serviços, diminuindo a estrutura por falta de recursos humanos, por falta de pessoal. E quando a polícia investigativa deixa de cumprir o seu papel, o que acontece é a impunidade. E a impunidade gera mais crimes. Porque o criminoso, ele percebe o quê? Se eu cometer o crime, não sou investigado, não sou punido, eu vou reincidir nesse crime. Na verdade, ele é preso, fica algum tempo, é solto em seguida, o processo penal não tem continuidade, a investigação e o inquérito da Polícia Civil não prossegue, ele acaba ficando na mesma situação. Então é necessário poder ampliar a capacidade investigativa da Polícia Civil com mais recursos humanos. O que a gente está percebendo é muita falta de diálogo. Hoje os praças praticamente não querem mais conversa com o governo do Estado, cessaram. A Polícia Civil tem muita dificuldade, veja as manifestações permanentes que vem realizando. E o que nós vamos ter é a volta do diálogo com as entidades, ação rápida e garantia de ampliação de efetivo. Candidato, estamos encaminhando aí para os últimos 8, 9 minutos da entrevista. Eu quero a sua opinião sobre o Plano 1000. O seu candidato a vice, o Heron Giordani, inclusive, que está aqui acompanhando a entrevista com a gente, as pessoas atribuem a ele também uma boa participação na criação desse plano, enquanto ele estava junto com o governador Carlos Moisés. Qual é a sua opinião sobre o Plano 1000? A gente percebe muitos candidatos falando que é apenas um modelo de captação, que não vai se dar em nada. E qual é a sua avaliação? Primeiro, eu quero aqui afirmar, mais uma vez, o compromisso de cumprir tudo aquilo que foi anunciado pelo governo Moisés. Muita gente acredita que isso possa não acontecer. Talvez, se ele vencesse a eleição, teria dificuldade de continuar. Ele já demonstra no governo dele muita incompetência em poder deslanchar essa ação. Agora, o Plano 1000 foi uma estratégia muito bem articulada. O Heron participou disso. Na verdade, o Heron trouxe para o governo muita capacidade de diálogo, né? Com a Assembleia Legislativa que não tomava, com os prefeitos que estava muito distante do governo. É uma forma de transferência de recursos que possa executar para todos os municípios algum tipo de atividade, especialmente os municípios com uma população mínima, uma visão de atendimento dos médios e grandes municípios nas suas ações. Agora, nós não podemos ficar apenas no Plano 1000. Porque o Plano 1000, você transfere recursos para o município executar na sua cidade. Agora, nós temos obras estruturantes que ultrapassam as fronteiras de apenas um município. Eles interligam municípios. E aí são obras estaduais que têm que ser realizadas. E praticamente não viu obras estaduais ser realizadas nesse atual governo. Por isso, essa capacidade de execução de obras ela acaba sendo fundamental. E respondendo novamente, nós vamos dar continuidade ao Plano 1000, ele é importante, mas não vamos parar por aí. Nós vamos ter uma ação de um governo que possa efetivamente realizar as obras estruturantes que Santa Catarina precisa. Bom, Santa Catarina é um estado de várias capitais, de várias cidades protagonistas. O senhor sabe também que tem o bairrismo no eleitor catarinense. A sua chapa talvez seja a que tenha menos identificação com o Vale do Itajaí. O senhor é de Florianópolis, o candidato a vice é do Oeste, o senador Raimundo Colombo da Serra. Como é que o senhor vai querer conquistar o coração, né, o voto do eleitor catarinense, sabendo dessa característica do bairrismo e sabendo que tem outros candidatos aí que tenham algum tipo de inserção e apoio aqui na região? Acho que essa frase que você usou, você está assistindo no meu programa, hein? Santa Catarina é um estado de muitas capitais. Eu venho usando com bastante frequência. A gente vai ficando impregnado com isso. E, na verdade, é uma concepção muito clara de que, efetivamente, nós temos capitais em cada região. E essas capitais irradiam para os demais municípios as ações que tem que fazer. Eu me permito discordar de você quando diz que a nossa chapa é que nos tem identificação. Se eu for levar a identificação apenas à certidão de nascimento, talvez você possa ter razão. Mas quando se leva a característica de trabalho, a vontade de fazer,
a capacidade de execução, eu acho que a nossa chapa é que tem a maior identificação com o Vale. Porque aqui é uma região de um povo trabalhador, como nós somos. Eles têm expectativa de serviço que nós vamos apresentar. Nós temos uma proposta muito bem executada. A gente tem na nossa coordenação de campanha João Paulo Clanbin, que foi ex-prefeito de Blumenau. A gente tem na nossa chapa Napoleão Bernardes, ex-prefeito, candidato a deputado estadual. Os deputados federais que representam a região, como o deputado Alba, né, o deputado Ismael, são do nosso time e estão trabalhando com a gente. Então nós temos uma identificação muito própria. Não é pelo fato do candidato a governador e a vice não serem de Blumenau que não vão trabalhar por Blumenau. Ao contrário, a gente sabe que tem compromisso com a região. Para muitos aqui é uma região que não precisa de nada, uma região rica, que tem tudo. Não é verdade, né? É sim uma região rica, mas que tem muitos desafios e problemas e tem que ser trabalhados. Então nossa grande identificação com o Vale é a vontade de trabalhar e ser um povo trabalhador como o povo que mora aqui. Nos encaminhando para o final. Em Santa Catarina existe o candidato ao governo anti-bolsonarista, aquele bolsonarista raiz que gosta do presidente, concorda com a gestão dele, apesar dos pesares, e aquele que vai votar no Bolsonaro porque o adversário é o PT. Em qual critério o candidato Jean Loureiro se enquadra? Primeiro, eu me enquadro num candidato que não se esconde na bandeira de um candidato a presidente, deixando de lado as suas características e qualidades. Eu quero que o eleitor vote em mim pelas qualidades que eu tenho, que o Heron tem, a nossa capacidade de trabalho, nosso plano de trabalho, nosso plano de governo. Eu não posso me esconder numa candidatura presidencial como alguns estão fazendo. Eu, particularmente, já votei no Bolsonaro, vou votar no Bolsonaro novamente. Os nossos candidatos a deputado, majoritariamente, quase a sua totalidade, fazem campanha para o Bolsonaro. Isso vem acontecendo ao natural. Eu acho que eu sou um governo não contra ninguém, eu sou um governo a favor de alguém. A gente tem que reconhecer medidas do governo federal, especialmente na pandemia, onde ele deu recursos para os municípios e estados, garantiu estruturas na saúde, garantiu as vacinas para poder voltar à normalidade que aconteceu. Mas com atraso, né? Não, eu vou fazer justiça. Não aconteceu. Se nós compararmos com outros municípios, né, a entrega de vacinas, distribuição e a capacidade de imunização, ela foi muito mais rápida que qualquer país do mundo. Eu presidi o Consórcio Nacional de Saúde, onde nós discutimos isso com o Ministério da Saúde. Sei que muitas vezes a gente, mas o presidente não se posicionou de maneira firme. Eu estou falando do Ministério da Saúde, o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro foi importante. Trouxe recursos, deu recurso para uma eventual queda de arrecadação que não aconteceu, tanto que os estados que estavam quebrados recuperaram. Santa Catarina sobrou recurso, né? É daí que acontece obras como o Plano MIO, os convênios, do dinheiro do recurso federal. O que devia estar acontecendo é o governo Moisés estar agradecendo ao presidente da República que nunca o fez, né? A falta de gratidão, a falta de reconhecimento é que efetivamente gera o problema. Então você tem um candidato aqui que vota no Bolsonaro, não vota contra ninguém, acredita em suas propostas e vai estar ao lado do presidente para cobrar as obras necessárias para a região do Vale do Itajaí e Santa Catarina. Candidato Jean Loureiro, do União Brasil, da coligação Bora Trabalhar, que tem o PSD e o Patriota junto. Obrigado mais uma vez pela deferência com o Informe Blumenau Entrevista. Boa sorte na sua empreitada. Obrigado, eu que agradeço o carinho que sempre sou recebido aqui e quero aproveitar a sua audiência para, de maneira muito humilde, pedir o voto do eleitor, né? Um voto de confiança. Se você me der 4 anos apenas, a gente vai transformar Santa Catarina, mudar a vida das pessoas para o melhor. Bora trabalhar. Obrigado mais uma vez, candidato, e obrigado a você que nos acompanhou. Essa é a 6ª entrevista com os candidatos ao governo de Santa Catarina, para que você, eleitor, tenha o melhor discernimento para fazer a melhor escolha em outubro. Um grande abraço, até a próxima.